Vamos receber o pastor Pedro Vux. Boa noite, boa noite, boa noite, Deus te abençoe. Que alegria estar com você, que privilégio enorme. Eu me sinto muito honrado em participar dessa festa. Eu me lembro, já tem anos o Whindersson, tem 1 ano, 2 anos, 1 ano. Vim com o Whindersson aqui no lote ainda e oramos por esse espaço. Na ocasião, eu tinha acabado de me lesionar. Eu estava com 2 ligamentos no meu joelho. Tinha machucado no dia 24 e no dia 25 eu estava aqui com 2 ligamentos rompidos, LCA e LCM, com muita dor. Eu lembro que a sua esposa até me deu um remédio à base de morfina, na época, porque estava muito dolorido. E eu falei, eu quero ir lá. Eu mal estava conseguindo andar e gravamos um podcast, que foi uma bênção, que muito abençoa até hoje, muitas pessoas. E eu vim aqui, eu mal conseguia ficar de pé, eu estava com muita dor. Mas nós oramos de forma profética aqui, oramos de forma ousada. E eu me sinto muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Bruno, por todo o carinho. Me sinto um privilegiado de estar aqui. Agradeço também a Rafa. Quero honrar tantos amigos que estão aqui, pastor Marco, Vinícius, honrar a liderança aí da Juventude Frontline, o Whindersson, Rafael, todos que tanto nos ajudam. Eu venho do Rio de Janeiro, da nossa igreja sede na Barra da Tijuca, e hoje eu estou aqui com uma palavra que Deus confirmou que eu deveria entregar para vocês em uma conversa, em um café, hoje mesmo aqui em Vitória. Então, acredito que vamos dar continuidade ao que Deus está fazendo aqui. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. A nossa leitura vai ser a partir do versículo 1 mesmo. Eu quero abrir um parênteses aqui para te apresentar também o meu primeiro livro. Se chama Conhecer, Conviver, Comunicar. Uma cultura relacional transformadora. É a minha primeira obra. Ela está aqui endossada pelo pastor Josué e pelo pastor Lucinho Barreto. Espero que você, em algum momento, faça a leitura. É um pocket, é uma leitura rápida, mas eu estudei muito para condensar lições valiosas para você, que algumas pessoas já leram esse livro. Algumas pessoas já tiveram acesso e aqui eu estou traçando uma estratégia que funciona. Funciona no nosso ministério, funciona na nossa rede de células. Eu sou pastor de rede lá na sede. Quando eu assumi essa rede em 2021, nós éramos 35 células, hoje nós somos 213 células. O Senhor tem feito. E tudo a partir de uma cultura relacional. Nós entendemos que comunicar é um privilégio, mas tem que conquistar o privilégio de comunicar. Não é só sair falando, não é só sair falando qualquer coisa. Quando eu me conheço e conheço quem eu quero me comunicar, fica um pouco mais fácil. É um exercício que desgasta, mas que vale a pena. E ele é validado no convívio bíblico, legal, agradável. Então aqui é basicamente como que o Senhor me levantou como um líder para essa geração. Eu tenho 36 anos, eu antes de estar na Igreja Batista Atitude, eu pastoreei por 10 anos em uma grande igreja em Belo Horizonte, e agora eu pastoreio a maior juventude do Rio de Janeiro. E eu comecei tudo em uma igreja liderando 11 jovens. E hoje nós reunimos semanalmente no culto Biuan, lá na Barra, 1.100, 1.200 jovens. Isso é obra de Deus. E eu sei que você pode viver coisas maiores, mas também sei que a igreja, na boa intenção, às vezes não busca conhecer a geografia, não busca conhecer a cultura, não busca conhecer as necessidades ao seu redor. Então aqui eu estou falando sobre nossa formação de líderes também.
Semanalmente eu treino 70 líderes, jovens líderes na nossa igreja. Jovens que nosso pastor nos pediu para serem treinados para pastorear igrejas no futuro. Aqui eu traço o método que nós utilizamos para formar esses líderes. Também falamos sobre a recepção da nossa igreja, como a nossa juventude tem uma recepção linda. Um dia o Whindersson me fez uma pergunta no podcast, ele falou assim: qual que é o pré-requisito para você levantar um líder? Aí eu dei uma resposta surpreendente, eu falei: nós só levantamos líderes alegres. O líder tem que ser alegre, o líder tem que ser sorridente, tem que ser cativante. Hoje em um bate-papo eu falei com ele, eu falei: sabe qual que é o nosso maior problema para multiplicar a célula? A falta de líderes cativantes. Porque quando tem líder cativante, a célula se multiplica de forma cativante, aí vira uma cadeia de multiplicação. Mas se o líder não for cativante, ele não vai multiplicar pessoas cativantes, e uma hora aquilo para de acontecer. Uma hora aquilo para de fluir. Mas quando você é cativante, vira igreja. Quando você é cativante, vira ponte. Quando você é cativante, vira pastor. Nesse pequeno livro eu conto como a primeira igreja que eu plantei tinha 9 membros. E em 3 anos eu entreguei ela com 380 membros, no interior de Belo Horizonte. Bom, está ali, tem um livro do pastor Bruno. Se eu posso te pedir algo, é que valorize o livro do seu pastor local. Meu livro está à venda lá na sede. Você pode pedir pela internet também. Não tem no Kindle, não tem em lugar nenhum, porque eu sou um autor independente, então você só compra na minha mão ou lá na sede, tá? Mas vai estar à venda ali fora, se você se interessar, passe por lá. Mas não estou aqui para vender livro. Espero que o Senhor me instrumentalize para coisas maiores aqui. Vamos ler o que está escrito na Bíblia. A partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo. Vamos ler a palavra, vamos orar a palavra. Pai, obrigado pela tua revelação. Obrigado pela tua igreja que aqui se reúne. Obrigado por ter nos conduzido em adoração profética até aqui. Pai, não me permita descontinuar o que o Senhor começou aqui. Eu quero colaborar para a tua vontade. Então me ajude a ministrar a tua palavra para a tua santa igreja que aqui se reúne. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo encontre em nós cada vez mais liberdade para fazer a obra que só tu podes fazer, e que ao fim dessa ministração nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Senhor me entregou um direcionamento muito claro, se tratando dos próximos passos de parte da liderança da nossa igreja. E eu compartilhei isso com o pastor Robson, eu compartilhei isso com o pastor Josué. E diante disso, nós temos posicionado a nossa juventude, especificamente a juventude, mas não somente a juventude, para um tempo de preparo e, consequentemente, um tempo de envio. Ficou muito claro que Deus quer nos posicionar de forma estratégica, de forma forte, de forma saudável, de forma bíblica, como plantadores e revitalizadores de igreja.
Volto a dizer, não se resume aos jovens, mas como pastor da nossa juventude, cabe a este que vos fala forjar a próxima geração. E diante disso, o Senhor nos entregou um posicionamento de aceitar que começa aqui, mas que não termina aqui. Semanalmente eu recebo no meu gabinete muitas solicitações de jovens que estão indo para as nações, estão indo para muitos lugares, ou querem ir para muitos lugares. Isso é toda hora. E nós já enviamos algumas pessoas esse ano. Eu conversava hoje à tarde com os líderes de vocês e eu disse, olha, eu tenho enviado os meus melhores. Alfredo, Yuri Saraiva, daqui a pouco está indo. Eu tenho enviado alguns dos líderes que vocês conhecem lá na sede. Rafa Crispino, Giovana Canzi. E aí as pessoas perguntam assim, o que você faz? Eu digo, os líderes que estão sendo treinados assumem o lugar desses que foram enviados. Claro que a pessoa faz falta, mas é o que Deus nos pediu para fazer. Oxigenar a casa. Mas se tratando de envio, se tratando de posicionamento missional, se tratando do ID, nós temos uma questão a ser tratada. A falta de convicção espiritual. A falta de posicionamento apostólico. A falta de discernimento bíblico. A falta de clareza. Estive na Europa agora recentemente visitando nossas igrejas. E o que tem de ex-profeta apaixonado por euro e libra não é brincadeira. Eles largaram o cajado e pegaram no euro. Eles largaram o cajado e pegaram na libra. Eles saíram daqui falando que ia mudar nações, mas foram mudados por alguma nação. Então nós precisamos discernir entre o que é oportunidade e o que é chamado. Essa igreja não está aqui nesse lugar por oportunidade, ela está aqui por chamado. Essa obra não é uma oportunidade, é um chamado. Essas cadeiras não são uma oportunidade, elas têm um chamado, elas têm um propósito. Da mesma forma a sua vida, da mesma forma a sua liderança, da mesma forma a sua célula, da mesma forma o seu envio quando acontecer. E o Isaías me ensina algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é que uma grande visão antecede uma grande missão. É impossível coisas grandes sem uma visão grandiosa. E essa visão grandiosa, ela vem da parte de Deus, ela é bíblica, ela é cristocêntrica, ela é centrada na revelação do próprio Deus. Ela nasce de Deus, ela flui de Deus e ela volta para Deus. Essa é uma visão cristã. Isaías era um homem de Deus e que buscava as coisas de Deus. Isaías foi chamado agora, mas não tinha começado o ministério agora. É uma coisa que nós precisamos entender. Não é porque eu comecei que eu vou ser chamado. Não é porque apertou start que eu vou marcar gol. Tem muitos amigos, banda Drops, por exemplo, posso citar porque são amigos, vocês sabem disso. Tem música deles que estourou depois de anos, já estava na internet há muito tempo. Tem o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Tem a forma de Deus das coisas acontecerem. O Isaías já fazia algumas coisas, mas ele é chamado agora. E ele tem uma visão espiritual, ele tem um envolvimento profundo com a revelação de Deus. E algumas coisas acontecem quando eu tenho uma revelação profunda de Deus. Primeiro, muda a forma como eu me enxergo. Se eu tenho uma revelação da parte de Deus, eu nunca mais vou me ver como eu me via. Eu nunca mais vou ler a minha vida como eu lia. Eu nunca mais vou lidar comigo como eu lidava. Desde quando eu contemplei Cristo de uma forma real, eu nunca mais fui o mesmo. Então, quando Ele se revela, Ele também revela quem eu sou. E ao revelar quem eu sou,
Ele mostra a minha real condição, e é nessa condição que ele trabalha, é nessa condição que ele me ergue, é nessa condição que ele me lapida, é nessa condição que ele me instrumentaliza para ser quem ele quer que eu seja. Então, para ser quem Deus quer que eu seja, eu preciso ver Deus como ele quer ser visto, não como eu quero vê-lo. E a vontade de se revelar é dele, ele se revela desde o Gênesis. E dá continuidade à sua revelação em Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, uma visão da grandeza e da pureza de Deus revela a minha real condição. Porque tem muitos que querem ir, mas não conhecem Deus, nem se conhecem. Não tiveram nenhuma visão esclarecedora sobre quem Deus é, quem eles são e sobre o que devem fazer. A missão requer uma visão. Essa igreja está posicionada aqui de forma missional, de forma intencional, de forma proposital. Todos aqui são evangelistas em tempo integral. Eu mudei a minha mentalidade de ministério de evangelismo. Eu não tenho um ministério de evangelismo no frontline, eu tenho uma juventude evangelizadora. Eu não dependo de um calendário, eu não dependo de uma data. Eu vivo evangelismo em tempo integral. A data potencializa o que nós somos, mas não ativa o que eu devo ser. Nós temos que pensar nisso, porque se eu sou evangelista só quando tem Rock in Rio, é emergencial, não é preventivo. E a questão é muito mais preventiva do que emergencial, porque às vezes o emergencial, nós estamos lidando com um cenário muito crítico. Então o carnaval é muito mais preventivo do que emergencial. Levar os amigos para blocos é legal, mas impedir que blocos aconteçam é melhor ainda. Então, a questão aqui não é depender de uma data para ser quem Deus quer que eu seja, mas ser todos os dias quem Deus me chamou para ser. Ainda que isso me leve a viver dias comuns, onde aparentemente nada grandioso acontece. E aí nós precisamos fazer as pazes com o dia comum. Precisamos fazer as pazes com o dia ordinário. Precisamos fazer as pazes com o silêncio de Deus. Precisamos fazer as pazes com orações não respondidas. Porque se a minha fé só é validada em dias de grandiosidade, a minha fé é experiencial, não é orgânica, não é natural, não é parte de Deus na minha vida. Ela é ativada quando algo interfere nela. E aí pode ser uma musiquinha, aí pode ser um ar-condicionado, aí pode ser um eis que te digo, aí pode ser qualquer coisa. Mas quando é de Deus, essa fé não precisa de um botão. Ela vive ativada porque é Cristo em nós. Esperança da glória. Então o chamado não é para uma data, o chamado é para uma vida. Nunca se esqueça disso. Você não foi chamado para uma data de evangelização, você foi chamado para uma vida de evangelização. Essa igreja não está aqui para ser ativada na inauguração, mas para se manter ativada a partir da inauguração. É algo que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. A missão requer uma visão. E eu estudo muito sobre igreja, é a coisa que eu mais gosto de estudar. E uma das igrejas que eu mais gosto é a igreja de Saddleback, que era pastoreada por Rick Warren. No livro Uma Igreja com Propósito, o Rick Warren diz o seguinte, que quando ele foi plantar aquela igreja, ele colocou um mapa dos Estados Unidos na parede do quarto dele, agora não lembro se era parede ou chão, não lembro, mas que ele ficou orando por cada centímetro daquele mapa, pedindo a Deus, falando, Deus, onde o Senhor quer que eu plante uma igreja? Onde o Senhor quer me levar? Porque eu tenho propostas para ir para algum lugar. Eu tenho propostas para assumir tais ministérios. Mas eu não sei se é uma oportunidade ou se é um chamado. Então ele foi orando. E Deus direcionou ele para Saddleback. Uma área industrial, onde ninguém imaginava que sairia uma das principais igrejas do planeta. E ele foi para lá com uma visão de fazer uma grande igreja, ainda que fosse em um lugar aparentemente pequeno. Mas uma grande missão
vem depois de uma grande visão. Talvez você ainda não tenha essa ousadia para orar para viver coisas grandes, orar para viver coisas maiores, orar para desfrutar de dias ainda mais intensos do que você já desfrutou. Um dos maiores perigos que nós temos é de viver conjugando a nossa fé no passado. Aí eu fazia, aí eu orava, aí eu pregava, eu ia na vigília, aí eu subia no monte. A fé conjugada no passado é legal, mas a fé que continua ativa no presente é melhor ainda. Então viver conjugando no passado me impede de viver coisas maiores. Quando você chega em um lugar novo, quando você começa uma estrutura nova, você honra o passado, mas gratidão não é algema. Gratidão não é algema. Daqui a pouco vai chegar alguém e vai falar: eu tenho saudade do pastor Bruno, quando a igreja tinha 30, 40 membros. Daqui a pouco alguém vai falar: eu tenho saudade de não sei o quê, quando a igreja era pequena, quando eu era menor, alguma coisa. Aí nós ficamos presos em um passado que nem o próprio Deus nos pediu para viver. Nos tirou de lá e nos trouxe para coisas maiores. E aí quando essa murmuração bate na porta, significa que eu estou dizendo o seguinte assim: olha, eu não enxergo as coisas maiores que Deus está fazendo. Eu ainda estou preso naquilo que Deus começou. O que Deus começou foi lindo, mas o que Ele está fazendo é grandioso. E aí eu vivo desfrutando da grandiosidade do novo de Deus. Coisas maiores estão ligadas à gratidão. Quem é grato vive coisas maiores. Eu quero dar continuidade porque o Rick Warren, ele foi para exatamente onde Deus mandou. Nós precisamos ir para onde Deus manda. Nós precisamos fazer o que Deus pediu para ser feito. Porque se nós estamos fazendo o que Deus pediu para ser feito, se alguém se levantar contra essa igreja, não está se levantando contra a liderança daquela igreja, está se levantando contra o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que estabeleceu aquela igreja ali. Mas se não for da vontade de Deus, aí é homem. Se não for da vontade de Deus, aí é homem contra homem. Aí é olho por olho e dente por dente. Mas se uma igreja nasce da vontade de Deus, é essa igreja que as forças, as tentativas do inferno não podem vencer. É a igreja santa, é a igreja pura. É a igreja que nasce de uma visão e de uma revelação divina. É o ministério que nasce de uma revelação divina. Esse ministério vence o maligno. Esse ministério passa por cima das portas do inferno. É isso que Deus tem para a gente. Segundo ponto de uma igreja transformadora: se eu quero comunicar a verdade, eu preciso ser tocado pela verdade. O Isaías já conhecia muito, mas ele ainda não tinha tido um toque de Deus. Amigos, tem dia que Deus toca. E aí Ele muda de verdade. E aí Ele transforma a nossa vida de verdade. E aí Ele nos leva para coisas novas, Ele nos leva para um novo tempo, Ele nos leva para coisas maiores. Um dia Deus me tocou. Nesse livro aqui eu conto que eu fui para a igreja em 1997. Tem alguns jovens aqui que talvez não eram nem nascidos em 1997. 1997 eu fui para uma célula, mas eu só batizei em 2005. Eu gostava da igreja, eu gostava de jogar bola, eu gostava de ir no acampamento, eu gostava de um monte de coisa, mas eu ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Eu ainda não tinha escutado a voz dele de forma transformadora. Se eu quero comunicar a verdade, eu preciso ser tocado pela verdade. Como que o Isaías foi tocado? Um anjo tocou a boca do profeta com brasa viva. Um anjo tocou a boca do profeta com brasa viva. Isso não é desenho. Isso não é Senhor dos Anéis. Isso aqui não é filme. Isso é a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu acredito que Deus toca. Eu acredito que Deus pode enviar anjos para tocar na sua boca, para você pregar como você nunca pregou, para você falar como você nunca falou,
para você anunciar o evangelho como nunca anunciou. E eu acredito que, se for da vontade de Deus, pode acontecer isso hoje, irmão. Eu acredito que Deus pode te tocar de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo. Talvez você não acredite, mas eu sou tímido demais, cara. Sou tímido demais. Pastor Bruno convive comigo em alguns ambientes. Tem algumas outras pessoas aqui que me conhecem um pouco mais. Tem coisa que eu só faço porque Deus me pediu para fazer, irmão. Viajar é uma delas. Entrar no avião é uma delas. Se tem uma coisa que eu tenho medo é avião. Só de ontem para hoje foi 4. Amanhã tem mais 2. Final de semana tem mais 2. Mas não diz respeito ao meu medo, diz respeito à vontade de Deus. Não diz respeito ao que eu me sinto confortável ou não. Diz respeito ao que Deus me pediu para fazer. Então, um anjo tocou. Foi fogo. Fogo. O fogo representa o poder de Deus. E depois daquilo, o Isaías nunca mais foi quem ele tinha sido. Ele nunca mais foi o mesmo. Um autoenvio, uma autoplantação de igreja é perigosíssimo. Essa igreja aqui não nasceu da cabeça de um homem, nasceu no coração de Deus. Um autoenvio é perigoso. Uma autoordenação é perigosa. Um dia eu perguntei para o cara assim: quem que te consagrou pastor? Ele falou: não, eu mesmo. É, meu irmão. E isso é bom. Eu falei: você mesmo? É. 9 anos de idade, alguém falou que eu ia ser pastor. Chegou a hora. Autodeclaração ministerial é perigosa. Igreja que abre de forma autônoma é perigosa. Líder que se levanta de forma independente é perigoso. Quem quer falar a verdade precisa ser tocado pela verdade. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso. Não desvalorize a sua célula. Não desvalorize a liderança da sua célula. Todo ano eu lidero uma célula ainda, cara. Todo ano. Eu lidero, ela toma forma, eu entrego para alguém. O cara fica enrolado na maioria das vezes, né? Porque eu entrego uma célula boa para ele. Ele não pode matar aquela célula nunca. Nunca. Os caras estão até meio assim: se o Vux me entregar, eu passo para outro. Porque eu cobro, eu faço tudo. Porque esse fogo que Deus colocou no meu coração e no seu coração, ele não é validado só em momentos assim. Ele é validado num café que nós tomamos. Ele é validado numa cadeira que nós colocamos para alguém sentar. Ele é validado num copo de água que nós deixamos para alguém beber. O fogo se manifesta nas coisas simples. Igreja também vai ter dias simples. Também vai ter dias difíceis. Também vai ter dias sem luz. Mas nesse dia também tem fogo. Mas nesse dia também tem presença de Deus. Então, quando não tem o toque de Deus, não tem a intervenção poderosa de Deus. A missão requer a assinatura de Deus. Deus vem, pega o projeto da Atitude Vitória e assina embaixo. Deus pega o ministério de alguém aqui e assina embaixo. Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, quem me consagrou foi o pastor Márcio Valadão, lá em Belo Horizonte. Ele falou comigo assim, eu nunca me esqueci, pastor Bruno. Ele falou assim: filho, você pode deixar de ser arquiteto, você pode deixar de ser jogador, você pode deixar de ser pedreiro, mas você nunca vai deixar de ser pastor. Nunca. Mas quando Deus levanta, quando Deus chama, quando tem o toque de Deus, um dia que falaram assim: a igreja te reconhece como pastor, você quer participar do processo? Irmão, já sentiu frio na espinha? Frio na espinha? Eu já joguei bola, já disputei campeonato de várzea no estádio de comunidade, um frio na barriga, que você sente aquela adrenalina, é legal. Mas nada se compara a você estar prestes a receber a bênção de um homem de Deus para você cuidar da igreja de Deus.
Nada se compara. É por isso que um auto-envio é perigoso. É por isso que se autodeclarar é perigoso. É por isso que você tem que pensar a igreja que você está. Pode ter gente aqui que está numa igreja, que sua igreja não está ligada nem a Deus, irmão. Que seu pastor nem é pastor, cara. Ninguém reconhece ele como pastor, nem o próprio Deus, nem a mulher dele. O cara não tem autoridade, ele manda o cachorro dele dormir, nem o cachorro dele vai. Tem situações que fica claro que não foi o Deus poderoso que interviu naquilo. Então, coisas maiores são de fato maravilhosas quando tem a intervenção do Deus poderoso. E esse Deus está tocando Isaías, e esse Deus quer tocar, e esse Deus vai tocar algumas pessoas, para que vivam coisas maiores. O Senhor não vai enviar enquanto não for a hora. E agora eu quero chegar na parte final. A pergunta sobre o envio, ou seja, quando Deus pergunta, quem enviarei? Essa pergunta não é brinquedo. Quem enviarei? A pergunta só veio depois que existia alguém para responder. Alguém que tinha sido purificado. Só em um ambiente de pureza existe o comissionamento para a missão. Deus não perguntou porque ele sabia que ele não estava puro, como deveria estar. A pergunta só veio depois da intervenção de Deus. Então, queridos, o envio é uma construção. Primeiro tem a revelação, depois tem a manifestação e depois tem a relação de Deus com a gente. Agora ele está se relacionando com o profeta. Ele está falando assim, eu vou com você. Eu me revelei, eu me manifestei e agora eu estou contigo, como eu nunca estive. O Senhor não vai enviar enquanto não for a hora. Um tempo sem gente purificada resulta em um tempo sem envio. Enquanto não existir gente que reconheceu o quanto é pecador e o quanto Deus é santo, não pode existir envio. O Isaías, quando foi tocado, ele não ficou vaidoso. A revelação não gera pompa, ela gera humildade. O Isaías não ficou grandão, ele diminuiu. O Isaías não se sentiu superior, ele falou, ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo igualmente pecador. Quando Deus se revela, ele cresce, eu diminuo. Quando nós decidimos ir para o Rio de Janeiro, eu tenho 36 anos. 32 eu vivi em Minas Gerais. Eu saí de Belo Horizonte para ir pastorear em Sete Lagoas. Talvez alguns aqui conheçam. 70 quilômetros de Belo Horizonte. Fui plantar uma igreja. Mas eu conseguia ver minha família todo final de semana. Reunião pastoral, eu ia toda terça-feira em Belo Horizonte. Eu gosto muito de Belo Horizonte. Muito. E eu vivi lá minha vida toda. E eu tinha no meu coração que eu passaria o resto dos meus dias lá. Afinal de contas, eu estava vivendo até então o meu melhor momento ministerial. Estava tudo muito legal. Estava tudo muito lindo. Estava tudo em paz. Nós estávamos morando no bairro que eu cresci, em uma casa muito legal no bairro que eu cresci. Se você cresce no subúrbio, se você cresce em um lugar onde as pessoas ficam na rua, você sabe o quanto é bom você voltar para aquele lugar e conhecer todo mundo. Vai na padaria, conversa com um, vai na padaria, conversa com o outro, vai jogar uma bola, é o cara que jogou bola com você no jardim de infância, no dia de votar você vê todo mundo. É bom demais. E nós estávamos lá, 10 minutos da casa da minha mãe, 15 minutos da casa da minha sogra, tudo certo. Um dia Deus, num domingo de manhã, eu indo para o culto, de madrugada Deus tinha falado comigo. Falou assim, entrega o ministério. Não tinha acontecido nada. Estava legal demais. Eu falei, entrega o ministério. Entrega o ministério.
Isso foi de madrugada, umas 3 horas da manhã, voltei a dormir. Umas 7 horas da manhã eu acordo, a minha esposa acorda também, ela se chama Pérsia. Estava indo para o culto, eu falei com ela assim, antes de sair, falei, amor, Deus pediu para eu entregar um ministério. Ela olhou, falou assim, tá bom. Eu falei, que isso, amor? Ela falou assim, eu te conheço. Você não ia falar isso se Deus não tivesse te pedido. Eu falei, ó, nós não temos reserva, eu não sei fazer outra coisa. Não tem para onde ir. Eu falei, tá bom. Eu liguei para o meu pastor, falei, pastor, preciso conversar com o senhor hoje. Ele falou, tá bom, vamos conversar depois do culto. Eu falei, tá, mas vamos conversar no último culto, que era 8h30 da noite. Ele falou, poxa, mas aí eu vou ficar ansioso e tudo, o dia inteiro. Ele me falou, eu falei, não, a gente conversa no último culto. Fiquei com ele o dia inteiro. Estávamos indo para o último culto, no anel rodoviário de Belo Horizonte. Ele falou, me conta, o que você tem para me contar? Eu falei, não, eu te conto depois do culto, pastor. Aí estávamos voltando pelo mesmo anel rodoviário. Aí ele falou assim, me fala. Eu falei assim, pastor, de imediato eu falei assim, Deus me pediu para entregar um ministério. Ele parou o carro, falou assim, o quê? Eu falei, Deus me pediu para entregar um ministério. Aí ele falou assim, Deus pediu? Pediu. Ele falou, então você está me entregando? Tô. Ele falou, então toma de volta. Eu falei, tá bom, só tinha que te entregar. Deus só pediu isso. Se você está me devolvendo, amém. Mas aquilo gerou um desprendimento em mim. Foi um Isaac. E nesse meio tempo começou a surgir uma conexão maior entre eu, Tiago Santiago, Mário Machado, Tiago Gomes e consequentemente o pastor Josué. Um dia comentaram comigo, olha, nós estamos passando por uma situação aqui, assim, assim, assado. O seu nome foi cogitado, mas é muito difícil, porque a gente sabe o que você está vivendo aí. Eu falei, não, de fato, estou vivendo coisas boas. Mas fala para o pastor que Deus fez isso e isso e isso na minha vida. Falaram, deu uns 10 minutos, tinha um convite para eu ir no final de semana conversar com ele. Foi eu e minha esposa, nos conectamos, foi muito legal, aquilo durou um tempo. Deus confirmou no coração dele, confirmou no meu coração. Chegou a hora de ir para o Rio de Janeiro. Quando eu avisei em Belo Horizonte, foi a mesma coisa. Todo mundo falou assim, tá bom, se você está indo, é porque Deus te falou. Aconteceu algo comigo, querido, no meu envio, que não costuma acontecer. Eu fui de uma igreja para outra, de uma congregação para outra, enviado com lava-pés. O meu envio teve lava-pés. De uma igreja para outra, teve lava-pés. Tamanho direcionamento que Deus tinha dado para aquilo. Não foi um alto envio. Eu não sabia nem meu salário, abrindo para vocês. Eu não sabia nem como ia ser minha vida no Rio. Eu só sabia que Deus estava me levando para lá. Chegou o dia de ir. Pego meus filhos na casa da minha mãe e vamos embora. Passa para o juiz de fora. E aí eu olho para minha esposa e falo assim, amor, não tem mais volta. É agora. E aí eu comecei a chorar. E ela falou assim, como que vai ser? Eu falei, vai acontecer duas coisas. Ou Deus me ergue, ou Ele me quebra. Mas o que Ele quiser para mim naquela terra, eu quero. Se for para me erguer, que seja. Se for para me quebrar, amém. Mas eu vou viver em pecado se eu não viver o que Ele está me chamando para viver. Eu não sei se Deus vai te tirar de um lugar de conforto e te deixar num lugar desconfortável. Eu não sei se Deus vai te tirar de um lugar bom e te colocar num lugar melhor. Eu só sei que se Ele está te chamando, vai. E o Isaías agora estava puro. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, Vux, por que você acha que você não vivia o que você está vivendo hoje? Porque o que nós estamos vivendo lá na sede, irmão, um dia você vai ver, é loucura. É loucura. Sabe o que é 1000 e poucos jovens, Barra da Tijuca, sábado à noite? Pensa nisso. Só pensa, tem praia, tem shopping, tem cinema, tem jogo, tem tudo. É doideira. É coisa de doido. Nós já batizamos, eu contei,
esses dias, lá no Retiro, pastor Bruno, nós batizamos até agora 325 pessoas, só esse ano. Só a nossa rede. Mas Deus ergue ou quebra. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Chega um momento, e eu quero que você pense sobre isso, que quando Ele encontra a gente pura, e eu disse para o cara, quando ele falou, por que você não vivia isso? Eu falei assim, porque eu não estava pronto. Eu não estava pronto. Alguém pode falar assim, por que demorou tanto para vir para cá? Porque não era a hora. Alguém ainda está falando assim, por que eu não sou pastor ainda? Porque não é a hora. E eu digo mais, tem gente que às vezes nem multiplica uma célula, porque não é a hora. Porque se multiplicar vai ficar vaidoso, vai achar que é o Billy Graham. Aí Deus dá uma segurada. Aí você vê outra pessoa multiplicando e o coração dela permanece o mesmo. Humilde, simples. Quando Deus acha pureza, Ele envia para a missão. E essa pureza vem pelo fogo. O fogo que toca, o fogo que purifica, o fogo que me entrega palavras novas, canções novas. O Senhor, depois de revelar a sua glória, manifesta o seu poder. E ali Ele encontra gente que pode responder a sua revelação. E aí Ele pergunta, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Envia-me, só vem depois do toque do Senhor. Quando Deus toca, eu vou. Quando Deus purifica, eu estou pronto. E quando Deus se revela, eu respondo. Eu gostaria de orar pela sua vida. Mas antes disso, eu gostaria que você orasse no seu lugar. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Talvez o Espírito Santo está falando com você. Talvez o Espírito Santo está tocando no seu coração e está falando assim, filha, a minha vontade é te purificar agora. A minha vontade é enxergar em você essa condição de dizer, envia-me. A minha vontade é te ver desprendido. A minha vontade é te ver disponível para coisas maiores, filho. A minha vontade é te ver reconhecendo quem você é diante da minha revelação. A minha vontade é dar ordem para o anjo agora tocar na sua boca com a brasa ardente. Deus pode estar falando com alguém aqui. E em ambientes como esse, simples palavras se transformam em profecias, como foi dito. Eu acredito que tem coisa que só acontece em conferência. Sabe por quê? Porque tem um mover sobrenatural que vem a partir de muita oração e muito jejum para dias como esse. Eu queria fazer algo aqui, nesse ambiente de glória. Eu quero fazer algo aqui. A igreja está com os olhos fechados. E você que sente no seu coração que precisa de fato se colocar na condição de viver o que Deus tem para você, e que ainda está se segurando de alguma forma, queria pedir para você sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. A igreja está com os olhos fechados, pode vir. Se coloca de joelho, do jeito que você quiser se colocar. Pode vir. Se Deus está falando com você, pode vir. Se Deus está tocando no seu coração, responde. Vamos orar. Santo Deus, aqui está o teu povo, rendido, disponível, com o coração aberto. Aqui está o seu povo, Pai.
que reconhece que essa obra é sua, que reconhece que não pode ir por conta própria, que reconhece que não dá para fazer sem o seu toque, que reconhece que não dá para fazer de forma humana o que tem que ser feito. Aqui está o seu povo, Pai, que pode viver coisas maiores com apenas um toque do Senhor. Toca, Pai, de forma transformadora, toca de forma libertadora, toca de forma graciosa, toca de um jeito que só o Senhor pode tocar. Os teus anjos são ministradores, Pai, e eu creio que podem ministrar o teu toque agora, se for da sua vontade. Então, em nome de Jesus, ao encontrar pureza em nós, envia-nos para fazer o que o Senhor quer que façamos. Que não seja por conta própria, que não seja da nossa cabeça, que não seja do nosso estômago, que não seja da nossa carne, mas que seja da sua vontade, Pai. Que depois desse dia, que depois do seu toque, ninguém aqui permaneça como estava, Pai. Nós cremos em um revelar do Senhor. Nós cremos em um novo tempo, nós cremos em novos líderes, nós cremos em uma nova unção, nós cremos em um novo revelar do Senhor, nós cremos em um novo cântico, nós cremos em um novo sorriso, nós cremos em um novo olhar, Pai. Nós cremos em uma nova realidade espiritual, financeira, nós cremos em coisas novas nessas vidas. E é por isso que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Fique de joelho onde você está. Não se disperse.